Olá, oitavo ano. A nossa aula de geografia de hoje é sobre o percurso 12, distribuição da indústria e os capitais estadunidenses e chinês no mundo e no Brasil. Vamos lá. Logo na primeira página do percurso 12, vem falando sobre os fatores locacionais da indústria. Então, a questão locacional, como o texto mesmo diz, remete à localização. Então, os fatores que vão proporcionar essa concentração industrial em determinados locais, como principalmente a existência de infraestrutura, para que essas indústrias possam se estabelecer. E também em relação aos fatores que proporcionaram a dispersão dessas indústrias pelo mundo. Vamos aqui, a concentração e esses fatores locacionais tradicionais. Vem falando aqui que durante a primeira e a segunda revoluções industriais, entre os séculos 18 a 20, os fatores locacionais que proporcionaram a instalação dessas indústrias já eram importantes. No caso, quais são esses fatores de infraestrutura? Em relação às vias de transporte, a existência de ferrovias, rios navegáveis, portos marítimos, aeroportos, no caso, indispensáveis para o transporte das matérias-primas e o escoamento da mercadoria para o mercado consumidor. Durante a primeira Revolução Industrial, a principal fonte de energia, como a gente já falou em aulas anteriores, foi o carvão mineral, tá? Essa era a fonte de energia que fazia com que as máquinas funcionassem, tá? Acionavam as máquinas. E a proximidade dessas minas de carvão mineral era de extrema importância para a localização, né? Esse fator locacional dessas indústrias. Então, quanto mais próximo às fontes de energia, de matéria-prima, mercado consumidor, então são fatores que propiciam a instalação de tais indústrias, de diversas indústrias, tá? Então, entre outros aspectos, né, no caso a industrialização alemã no Vale do Ruhr, tá? Com a sua grande bacia carbonífera, no caso lá na Europa, e da industrialização inglesa na região de Yorkshire, rica em carvão mineral. Já na segunda Revolução Industrial, no século XIX, a localização da indústria passou a ser influenciada por outro fator, que foi o uso crescente de novas fontes de energia, né, que era, no caso, a eletricidade e o petróleo. No caso, o petróleo até hoje é a principal fonte de energia que move o mundo. Por exemplo, os navios petroleiros, a construção de oleodutos, de indústrias, favorecia a tendência à dispersão espacial. No entanto, em meados do século XX, a instalação de novas indústrias continuou a ocorrer, em grande parte em áreas já industrializadas, beneficiando as empresas já existentes. Vamos ver aqui, tá? Na figura 23, a paisagem industrial de Hull, na região de Yorkshire, na Inglaterra, na década de 80, tá? E aqui a figura 22, a Alemanha e as suas regiões industriais, tá? A localização industrial no Brasil e seus fatores em meados do século XX. Então, o principal fator que proporcionou a industrialização no Brasil foi a Segunda Guerra Mundial, né, entre os anos de 39 e 45, onde houve o quê? Uma expansão capitalista em direção a vários países, inclusive ao Brasil, a instalação de filiais transnacionais, industriais, comerciais e serviços aqui no país. Instalaram-se principalmente na região sudeste, particularmente, né, principalmente nos estados de
São Paulo e Rio de Janeiro. A região sudeste até hoje é a região mais industrializada do país. Em São Paulo, por exemplo, certas localidades como municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul e Diadema, o chamado ABCD paulista, foram as cidades onde as montadoras de automóveis se instalaram, tá? Por vários fatores. Por exemplo, a existência de rodovias, no caso a Anchieta, pela a existência da estrada de ferro Santos-Jundiaí, tá? Lembra que eu já comentei em aulas anteriores que a infraestrutura ela é primordial para a instalação das indústrias, tá? Ao colocar em contato o Planalto Paulista com o Porto de Santos, facilitava a importação e exportação de matérias-primas, máquinas, entre outros. Tá? Uma maior disponibilidade de energia elétrica, que existia já na região, que é necessária para a instalação das indústrias, certo? Aí temos aqui mão de obra especializada, tá? Formada nas antigas montadoras instaladas no Brasil, como a Ford de 1919, a General Motors de 1925, e a proximidade com o mercado consumidor. Já falei há pouco, tá? De maior poder aquisitivo, claro. Representado por esse estado e do Rio de Janeiro, a instalação de linhas de telefonia, abastecimento de água, rede de esgoto, os incentivos fiscais oferecidos pelo governo, tá? Tudo isso facilitou a centralização industrial nessa região do Brasil. Temos aqui, ó, o setor automobilístico, outras empresas também se instalaram de diversos ramos, tá? Em vários municípios, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Temos aqui uma foto, uma imagem mostrando uma indústria. Na figura 24, temos aqui, ó, uma montadora, tá? Da General Motors. Agora, a dispersão da indústria no mundo e no Brasil. Essa dispersão, ela veio acompanhada do desenvolvimento do capitalismo e da revolução técnico-científico informacional, a revolução da tecnologia, a partir da década de 70 até os dias atuais, tá? Esses fatores locacionais vêm se alterando. Temos aqui, contando com o avanço dos meios de transporte da telecomunicação, as corporações transnacionais passaram a buscar novas áreas para poder se instalar. O objetivo é o quê? Diminuir custo de produção e aumentar o lucro, tá? Aumentando a sua produtividade consequentemente, o seu lucro. Até porque, nessa desconcentração, né, essas transnacionais buscam a mão de obra barata, os incentivos fiscais, os sindicatos pouco organizados, tá? Os menores preços de terrenos, aluguéis, esses fatores locacionais estratégicos, certo? E onde é que eles podem encontrar isso com facilidade e abundância? Nos países subdesenvolvidos, tá? Nossa mão de obra barata gera muito lucro para essas transnacionais, incentivos fiscais, entre outros já citados, tá? Vamos aqui. O panorama mundial, temos aqui, ó, certo? Nesse contexto, impulsionou um novo padrão de localização industrial e dispersão espacial da atividade industrial. Então, essas transnacionais saíram dos seus países sede e buscaram áreas menos desenvolvidas para poder usufruir dos benefícios, né, citados há pouco, que vai gerar um maior lucro para essas empresas. Tá? Os polos hegemônicos, como a gente pode ver, são essas áreas verdes, entre o século XIX e XX.
Os grandes polos emergentes, essas áreas vermelhas, as áreas amarelas, os polos emergentes secundários, no caso Brasil, e a descentralização industrial, tá? Partindo dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos ou emergentes. Por exemplo, o texto vem dizendo o seguinte, que, vamos lá, atraídas por esses fatores locacionais, tá? As empresas dos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, dirigiram-se para o México, Brasil, para a Argentina, Índia e China e outras partes, né? Foram se instalando na Índia, na China e outros países da África, do Oriente Médio, tá? Desse modo, ocorreu um impulso à industrialização nesses países, certo? Inicialmente, em grande parte, nos países desenvolvidos ou países centrais do capitalismo mundial, Estados Unidos, Japão, alguns países europeus, como França, Alemanha, entre outros, tá? Foi a descentralização desses polos de países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Temos aqui, nas últimas décadas, a indústria na China se dirigia do litoral para o interior, tá? Para as Filipinas, a Malásia, e indústrias da Índia foram instaladas no Paquistão, na Indonésia, em Bangladesh, tá? A descentralização industrial ocorre em escala mundial, ou seja, em vários países e regiões do mundo, tá? E também em escala nacional, ou seja, no interior de muitos desses países. Temos aqui essa imagem, tá? Mostrando o baixo custo da mão de obra, a eficiência nos transportes, levando as empresas de diferentes países a se instalarem na China, em busca de menores custos de produção. Tá? Aqui é a produção de um aparelho de raio-x de uma empresa estadunidense em Pequim, na China. No caso do Brasil, recentemente, novas empresas passaram a ser implantadas no Nordeste e outras regiões brasileiras, certo? Enquanto outras já existentes deslocaram espacialmente da concentração industrial de São Paulo e Rio de Janeiro, migrando para o interior dos estados. Ou seja, a região Nordeste passou a receber várias indústrias, né? O processo de descentralização aqui no Brasil. E dentro mesmo dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, essas indústrias também passaram a migrar para cidades do interior de ambos os estados, buscando incentivos fiscais, empréstimos em dinheiro a longo prazo e juros baixos, tá? Mas para que isso aconteça, os governos têm que implantar a infraestrutura necessária, que é o quê? O abastecimento de água, rede de esgoto, telefonia fixa e móvel, internet, a eletricidade e a proximidade com rodovias, portos, tá? Isso tudo vem acontecendo. No Brasil e em outros países, essa descentralização resultou na diminuição do ritmo de crescimento de indústrias localizadas em metrópoles, tá? Ou grandes centros urbanos, e transferência da unidade de produção desses locais para de regiões tradicionais para regiões e cidades de médio e pequeno porte. A nossa região, com esse processo de descentralização, fez também com que diminuísse o êxodo rural, né? A migração de nordestinos para o sudeste. E isso foi bom, né? Para a economia e o povo nordestino. Temos aqui na figura 27 o município de Camaçari, no estado da Bahia, né, cerca de 50 quilômetros da capital. Foi instalado um polo industrial por meio de incentivos fiscais e doações de terrenos pelo governo estadual e municipal, por ambos os governos, né? E isso atraiu muitas indústrias químicas de celulose, montadoras de automóvel, entre outras.
localização e flexível e fragmentação da produção. Então, nós temos aqui muitas empresas, né, com esse processo de globalização, acabaram se instalando no regime flexível de produção. O que é esse regime flexível, né? Corresponde à divisão da fabricação de um produto em várias unidades produtivas, espalhadas por diversos países. Ou seja, a distribuição das funções produtivas não se encontram concentradas em um único país, mas espalhadas por vários países e continentes. Ou seja, ela é fragmentada. Isso tudo para aumentar o lucro dessas transnacionais. Tá? Por quê que isso pode acontecer? Por conta da eficiência dos meios de transporte e também de comunicação. Tá? Essas transnacionais, elas conseguem que seus produtos cheguem de várias partes do mundo e seja montado de forma facilitando a terceirização do trabalho, tá? E realizando parcerias com várias empresas que vai executar diversas tarefas. Aí nós temos aqui essa imagem, né, mostrando esse processo de produção. Os capitais estadunidenses e chineses no Brasil e no mundo. Nós temos aqui, né, o capital estadunidense. O Brasil sempre teve uma dependência em relação aos Estados Unidos, certo? As transnacionais brasileiras, por um grande período de tempo, prevaleceu as norte-americanas, certo? Até o ano de 2008, os Estados Unidos foram o nosso principal parceiro comercial, certo? A partir de 2009 foi que a China ultrapassou no comércio exterior com o Brasil, certo? Nós temos aqui, no decorrer do século, né, 20 e 21, os Estados Unidos realizaram a descentralização das atividades econômicas, não somente no interior do seu território, mas também no mundo todo, instalando em vários países com o objetivo de ampliar o número de consumidores. A gente até já comentou sobre isso. Aí temos aqui a figura 29, certo? Mostrando a Universidade da Califórnia. Tá? Produção científica. O capital chinês, né? Então, a China vem crescendo muito nas últimas décadas. É o país que mais cresce economicamente, certo? E dentro do cenário mundial, vem competindo com os Estados Unidos e os demais países desenvolvidos. Tudo indica que a China pode se transformar em uma potência econômica até antes da metade do século, certo? E exercer influência também geopolítica mundial, pois os investimentos são muito grandes e diversificados. Por exemplo, na compra de estúdios de cinema, fábricas tradicionais, indústria de agrotóxicos, redes de hotelaria, certo? Entre outras. A presença da China na África. Então, a China vem desenvolvendo um investimento muito grande no continente africano, certo? Desde 2016, foram calculados mais de 50 bilhões de dólares de investimentos dentro do continente africano. Em troca disso, os países africanos contratam empresas chinesas de engenharia para construir obras de infraestrutura financiadas pela China. Boa estratégia, né? A China financia as obras de infraestrutura, algumas indústrias na África, aproveitando a falta de interesse norte-americano dentro do continente, para, de certa forma, lucrar com isso, porque as empresas que vão realizar essas obras de infraestrutura são empresas chinesas, certo? Temos aqui
esse mapa, né, mostrando o comércio de mercadorias, né, entre a China e a África, exportação e importação, certo? Figura 31, a estação de trem, né, durante a inauguração da ferrovia conectando as cidades. Na Etiópia, tá? Ó, construção de ferrovias por empresas chinesas no continente africano. A presença chinesa no Brasil e na América Latina também vem aumentando bastante. Aumentando certo? bastante. Vai pra lá, filho. Temos aqui o crescimento de 2015 a 2017, tá? O investimento da China de 21 bilhões de dólares no Brasil, comprando 21 empresas. Sai, filho. Entre elas, a Campanha Paulista e a distribuidora elétrica com sede em Campinas, em São Paulo. Sim. Ai. Vamos lá. Para garantir o abastecimento de soja, né, cujo farelo é usado como ração para os rebanhos suínos, a China tem buscado o controle da comercialização desses grãos, certo? Várias empresas chinesas se estabeleceram no Brasil, seguindo a tendência mundial da descentralização das atividades econômicas, certo? Temos aqui várias empresas, tá? A Sany, a Lenovo, a Chery, todas empresas chinesas. Aí, para concluir, temos essa charge, né? 2 garotos passando, provavelmente para a escola, comentando: meu tênis é produzido na Malásia, meu boné é produzido na China, minha mochila na Tailândia, minha calça na Indonésia. Eu simplesmente adoro geografia. Então, no mundo globalizado, atualmente, os objetos que a gente consome são produzidos em vários locais do mundo, como a gente viu, né? Devido a essa descentralização industrial ocasionada por diversos fatores locacionais que a gente estudou na aula de hoje. Tá? Então, realizem a atividade, envie para o aplicativo. Tá? Espero ter ajudado e até a próxima. Fiquem com Deus.